Fala galera, bora lá resolver mais um PAS 2022, PAS 2 2022, né? Aquele tão sonhado PAS que faz a divisão de quem vai conseguir ou não aquele tão sonhado curso lá na UNB, né? A gente sabe que aquele PAS 1 ele é só um miguezinho, né? Assim, pô, é bom tirar uma nota boa, é bom. Se eu tirei nota boa, tem como passar. Se eu não tirei nota boa, tem como eu ainda passar? Pô, tem como passar ainda. Então, ó, no PAS 2 ele vai fazer essa divisória. Então, no PAS 2 ele vai fazer lá aquela, que ele tem aquele peso, né? Então, aquele peso duplicado lá que vai aumentar a sua nota. Então, PAS 2, PAS 3 são aqueles focos que você deve ter para resolver, para conseguir passar naquele tão sonhado curso, ok? Então, bora lá. Vamos resolver a primeira parte de termodinâmica, depois a gente segue para a parte de ótica e a gente termina com aquelas mais facilzinhas, né? Que é a parte de pêndulo simples e também na parte de reflexão, que caiu só um itemzinho bem simples, né, de teoria, e a gente faz ele no final, ok? Então, bora lá. Questão 75. A figura precedente mostra o resultado de um experimento no qual o comportamento da temperatura T em graus Celsius em função do volume, em V em litros, de 48,78 mols de um gás ideal é monitorado a dada pressão constante. Com base nesse contexto e considerando que R é igual a 0,082 atm litro por mol Kelvin seja a constante universal dos gases perfeitos e que T0 é igual a 273 Kelvin seja o zero absoluto e que Vm é igual a 22,4 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por mol seja o volume molar, julgo os itens 75, 76, 77 e faço o que se pede no item 78, que é do tipo B, tá? Aqui eu queria só relembrar um pouquinho eu acredito ter um erro nessa questão aqui, tá? Que é na parte de temperatura, que ele falou aqui pra gente nessa etapa que a temperatura de 273 Kelvin é o zero absoluto. Acredito ter um erro, que era para ser, suponho eu que menos 273 graus Celsius, ou então zero Kelvin, né? Que é o mais sensato colocar se está botando em Kelvin. Porém, eles colocaram aqui T0 igual a 273 Kelvin como o zero absoluto. Bom, isso não faz sentido. Acredito que tem um erro sim aqui, ok? Não que isso vai afetar nossos cálculos, não vai mudar, né, nosso cálculo aqui, mas é uma questão de erro no enunciado da questão, ok? Eu gostaria de lembrar aqui também que tem uma informação aqui muito importante, que é essa parte bem aqui. Volume molar é igual a 22,4 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por mol. Isso aqui vai ser muito importante para a gente quando a gente for trabalhar com a parte de volume, tá? Quando a gente estiver falando de volume ali, de transformação de metro cúbico para litro, a gente deve usar isso daqui como base. Por quê? Se você lembrar lá da química, 22,4 é aquela unidade de volume, ou seja, volume molar. Você tem 22,4 litros por metro cúbico, perdão, litros por mol. Nesse caso aqui ele botou em metros cúbicos por mol. Isso aqui dá para entender o quê? A cada 1 litro eu tenho 0,001 metros cúbicos, ou seja, a cada um litro eu vou ter 10 a menos 3 metros cúbicos, ok? Isso aqui é só uma conversão. Se você já soubesse fazer essa conversão aqui, mesmo assim, decorado, você já teria essa parte aqui da questão, tá? É só uma questão que essa parte que a gente vai usar no item 76, mas seria muito interessante já você saber. Precisava? Não, porque você teria como tirar da própria equação aqui, do próprio enunciado, ok? Vamos lá. 75. A pressão sobre a qual o experimento foi realizado é menor que 12 atm. A gente tem que fazer ou utilizar algum ponto como referência. E além de algum ponto como referência, deve lembrar da equação lá de Clapeyron. Então, na equação de Clapeyron, vai falar o que para a gente? Pressão vezes o volume tem que ser igual número de mols vezes a constante real dos gases vezes a temperatura. Lembra que essa temperatura aqui ela tem que estar em Kelvin, obrigatoriamente, ok? Então vamos utilizar como exemplo, né, como um ponto referência, esse primeiro ponto. Primeiro ponto aqui que tem como base 11 sendo o volume e o 2 sendo a temperatura em graus Celsius, ok? Não se esqueça, o volume aqui está em litros, ok? Então, se a gente está usando esse ponto como referência, a gente quer calcular a pressão naquele ponto. Então, a gente vai colocar aqui, pressão é igual. O V eu já vou passar ele dividindo, ok? Então, eu já vou botar aqui o símbolo de divisão. O número de mols, aproximadamente 50. Vou botar aqui como aproximadamente 50. Por quê?
48,78. Pô, é um número muito quebrado. Você poderia colocar 49 para aproximar melhor. Pode ser, não tem problema, ok? Vamos utilizar aqui como 48,78, porque a gente está com calculadora, ok? Tem diversas formas para você fazer essa conta. Vou utilizar aqui, como estou utilizando calculadora, 48,78. O R, constante real dos gases, 0,082. E a temperatura que a gente está usando em Kelvin, presta atenção que a gente está usando em Kelvin, é 273 Kelvin mais os 2 graus Celsius, ok? Então a gente vai fazer a conversão, que é 2 graus Celsius mais 273 Kelvin. Então vai ter 275 dividido pelo volume. O volume aqui no caso, 11 litros. Então nossa pressão vai ser igual. Vamos fazer essa conta aqui na calculadora rapidinho. Deixa eu ver aqui. 48,78 multiplicado por 0,082 multiplicado por 275 dividido por 11. Esse aqui está dando para a gente aproximadamente 99,999 ATM. Isso aqui é aproximadamente 100 ATM. Então, nosso gabarito aqui, que é realizado, pressão foi realizada em menor do que 12 ATM, está errado, ok? Simples, né? Simples, simples, simples. Bora lá. Questão 76. Se em T igual a 0 graus Celsius, esse gás for liberado em um ambiente com pressão de 1 atm, seu volume ultrapassará 1 metro cúbico. Novamente, mesma questão. Você vai fazer o quê? Pressão vezes o volume é igual a nRT. Ele deu pra gente a temperatura, falou pra gente 0 graus Celsius. Você vai fazer o quê? Vou converter esse valor para Kelvin. Convertendo para Kelvin, 273. O R, ele já deu pra gente 0,082. Então, vou botar aqui 0,082. O N, ele forneceu pra gente, que é o 48,78. 48,78 é igual. Como ele está relacionando o volume, então o que, que eu vou fazer? Vou deixar o volume em evidência, né? E a pressão, ele falou pra gente de 1 atm. Então, eu vou botar aqui só o volume. Por quê? 1 vezes volume, volume. Então, vou ter volume igual esse produto aqui. Realizando esse produto, a gente vai ter como resultado 48,78 vezes 0,082 vezes 273. Isso aqui vai dar para a gente aproximadamente, volume, aproximadamente, volume, aproximadamente, 1091,98 litros. Repara que ele está em litros. Na questão, ele utiliza metros cúbicos, ok? Então, aqui ele está utilizando metros cúbicos. Para fazer a conversão, 1 litro tem 1000 metros cúbicos, perdão. 1 litro tem 10 a menos 1, 10 a menos 3 metros cúbicos. Então, eu vou botar aqui, ó, destacar essa parte, porque 1 litro tem 10 a menos 3. Faltou menos aqui, né? Menos 3. Deixa eu só corrigir esse erro aqui. Menos 3 metros cúbicos. Então, se eu quiser 1000 litros, eu vou ter 1 metro cúbico. Cada 1000 litros, eu tenho 1 metro cúbico. Se eu tenho 1 litro, eu vou fazer o quê? Dividir esse resultado por 1000. Eu vou ter 1,09198 metros cúbicos, que continua sendo maior do que 1 metro cúbico. Então, a questãozinha está certa. Então, para quem estava sem calculadora para realizar esses cálculos aqui, realmente foi uma questão muito sacana, porque isso daqui você teria que fazer um cálculo muito complicado, teria que trabalhar com vários decimais. Uma prova que você tem pouco tempo para fazer não é muito condizente, né? Mas, enfim. Questão 77. Em uma transformação isobárica, o trabalho W realizado é W igual pressão vezes variação do volume, em que P representa a pressão e ΔV a variação do volume. Tá certinho. Lá da parte de explicação, né, da dedução da equação, a gente vê que a força que o gás exerce sobre uma placa vai fazer uma certa pressão, e essa pressão aqui ela vai induzir, né, uma variação do volume, se houver força suficiente
do gás, ok? Então a questãozinha tá certinho. Calcule a intersecção da reta com o eixo das temperaturas, de modo a obter o valor de seu módulo. Então, na verdade, aqui é uma questão mais de matemática, né? Mas a gente pode sim fazer, que é o quê? Lá da matemática a gente tem aquela função linear, que a gente conhece como f de x é igual a x mais b, ok? No nosso caso aqui, a gente está usando a parte de termodinâmica, né? Apesar de não conhecermos nenhuma fórmula desse tipo aqui, talvez não aprendemos na física, né? Na parte de termodinâmica, alguma fórmula desse tipo, a gente ainda assim pode utilizar essas etapas que a gente faz na matemática para resolver esse problema. Que no caso seria o quê? Utilizar as mesmas regrinhas. Calcular coeficiente angular, delta y sobre delta x, calcular o b, a gente usa como parâmetro um valor, ok? Um conjunto de pontos. Então, nesse caso aqui, a gente tem um gráfico de temperatura por volume. Então, a gente vai botar o A vezes um V, que é volume, a variável, mais B, ok? No nosso caso, a gente tem o A como sendo, na matemática ela diz nessa regra, que é a variação do eixo Y com a variação do eixo X. Como aqui a gente está utilizando como referência o Y como sendo o eixo da temperatura e o X como sendo o eixo do volume, então a gente vai utilizar aqui no caso 57 menos 2, 57 que é o ponto Y lá do finalzinho, menos o 2 que é o ponto Y inicial, dividido pelo ΔX, que nesse caso aqui vai ser 13,2, 13,2 menos a temperatura, temperatura inicial, perdão, o volume inicial 11. Então a gente fez a variação da temperatura dividido pela variação do volume, ok? Então a gente vai ter como resultado 55 dividido por 2,2. Isso aqui vai dar para a gente aproximadamente, deixa eu fazer aqui na calculadora, 55 dividido por 2,2, 25, exato como 25, ok? Agora a gente pode usar como referência, né, para calcular o P, um ponto, um conjunto de pontos. Então, ó, nesse caso aqui, a gente pode usar esse 11 e 2 aqui. Esse 11 e 2 a gente vai utilizar ele na nossa função. Então, nosso ponto 11 e 2 vai ser o nosso referência, ok? O que esse 11 e 2 está falando para a gente? Aqui é o ponto x, aqui é o ponto y. No nosso caso, o ponto x é o volume. E o ponto y é a temperatura. Então, no nosso caso, vai ficar como? 2 tem que ser igual ao A, que a gente calculou, 25, vezes o volume, que no caso é 11, menos, mais, né, o B. Então, só trocar isso daqui de posição, para ficar melhor para escrever. Então, a gente vai ter aqui como resultado, B é igual a 2 menos 25 vezes 11. Nosso B vai ser igual, deixa eu fazer esse cálculo aqui na calculadora de novo. 25 vezes 11 vai dar 275, menos 2, menos 2, 7, 3. Então, nosso resultado, como ele está pedindo em módulo, a gente pode fazer o módulo aqui, que vai ser como resultado 2, 7, 3. Tranquilo? Tudo certinho. Fizemos todas as questões da parte de termodinâmica, tá? E no próximo vídeo a gente vai fazer todas as partes de ótica e depois as de pêndulo simples, juntamente com aquela de reflexão, ok? Abraço.